Como é que se começa a fazer algo com esta proporção? Porque isto está mesmo adequado a esta sala, a esta parede. Isto começou de um ponto mais pequenino? Como é que foi o processo criativo de algo desta escala? Isto começou assim. Eu cheguei aqui à sala, tirei as medidas à sala e decidi que a obra era feita de propósito para a sala. E decidi que a obra tinha que ter um canto. E então achei que era interessante este lado do trabalho, definisse o canto como se fosse um muro e o vértice da esquina da sala seria o vértice do muro. E comecei exatamente por fazer este desenho. E eu começo por módulos pequenos. O máximo que eu consigo ter a funcionar tudo em conjunto são 4 folhas. E comecei com as 4 folhas. E depois fui desenvolvendo o desenho todo, sempre com essa lógica. Basicamente eu começo assim, 4 folhas, depois retiro a folha de baixo, ponho as folhas de cima e vou criando esse ritmo. Fui fazendo sempre isto tudo até aqui. Quando estou, na verdade foi até aqui. Quando estou a montar aqui, fiquei surpreendido porque eu enganei-me na medida, porque a medida desta parede considerava aquela parte e eu não considerei aquela parte e então enganei. E disse, bom, se calhar é giro, como tenho já feito alguns trabalhos, terminar tudo só com cartolinas pretas. E então decidi comprar mais 2 tiras de cartolina preta. Quando as coloquei, disse assim, bom, se acho que não funciona, vou continuar o desenho. E decidi continuar o desenho. E depois percebi que ainda faltava ali um bocado e por razões fabulosas era exatamente a medida de mais umas folhas de cartolina. E isto foi tudo feito em pé, ao todo? Isto para dizer que consegue-se perceber que esta parte do trabalho toda foi feita, como te disse, foi toda modelada, sempre. Daqui para a frente foi feito por inteiro aqui. Foi feito aqui já na montagem Bom, dias antes da exposição abrir, não é? Estavam-se a montar os outros trabalhos e eu continuava aqui a acabar o trabalho. No fundo não foi acabar o trabalho, foi-lhe dar continuidade, se calhar noutro sítio qualquer ele ainda pode ter mais continuidade. Não fica com vontade de adicionar uns bichinhos no meio de tanta vegetação? Não, mas fico com vontade. Mas fico com vontade de pôr uns esqueletozinhos. Eu gosto muito sempre de pôr uns ossinhos e umas caveiras. E de facto a tentação de pôr aqui algures uma peça dessas era engraçado. Sim, foi isso que eu reparei nestas obras aqui do lado. Eu questionei-me, de onde é que surgiram estes bichinhos? Qual é que seria a relação entre estas flores e o que é que nós temos aqui representado também? Nós temos 2 macacos representados aqui. E a ideia inicial era fazer um espelho, mas depois, por razões que têm a ver meramente com a cor, não funcionou e então achei que eram 2 desenhos separados. Eu frequentemente gosto de representar ossos nas coisas, eu gosto desta relação. E não é muito normal eu fazer animais. Eu prefiro sempre fazer ou figuras mitológicas. Há um desenho que já foi apresentado há uns anos, que são os centauros em esqueleto, ou morcegos. Morcegos não, no fundo não são morcegos, são vampiros em esqueleto. Gosto sempre de pôr uma certa fantasia nisso. Aqui eu vi a imagem num livro, isto é tirado de uma imagem de um livro, que no fundo é um modelo, eram livros de taxidermia e isto era só o modelo das ossadas. E agora recentemente até visitei um museu em Paris com imensas coisas desse tipo. E eu acho sempre que essa relação com a natureza dá imagens poderosas e no fundo foi isso. Vi a imagem do livro e disse, olha, vou retirar e vou colocar no meu universo. Que é uma coisa que eu normalmente faço, acabo por tirar coisas de contextos completamente disparatados. Eu neste momento estou a trabalhar numa série que depois a gente vai ver ali à frente e é uma espécie de atlas do meu universo. Portanto,
E são coisas que eu até já usei, são coisas que eu já usei, portanto não será surpreendente que vá aparecer referências à música ou à arte pop. Eu estou a trabalhar num em que vou fazer uma Brillo box para meter em frente ao desenho, e depois estava a pensar nestes universos todos que tem, e disse, eu adoro astronautas, eu nunca fiz um astronauta num desenho, ele vai aparecer. Não sei quando, Ainda não. Okay. Mas ele vai aparecer. Depois também queria perguntar sobre o trabalho que está a fazer neste momento. Então, antes de irmos ao desenho que está a ser feito agora, queria-te falar deste, só por uma questão de percurso. Este é feito quase em simultâneo com aquele, e nós já tivemos estas conversas antes, e eu acho que é importante também voltar a frisar isso. Este desenho que nós estamos a ver também foi resultado de uma data de falhanços, de uma data de coisas que correram mal. Como é que ele era? Porque ele era para ser muito tonal, no sentido em que a ideia era ser azul e vermelho, e depois não funcionou. Eu perdi-me completamente no desenho, então tive de desfazer tudo, até com uma esfregona. Portanto, pôr o desenho no chão e com uma esfregona, e depois tirar partido dessas texturas que iam aparecendo, e depois voltar a pôr o desenho a preto. E então eu comecei a perceber que, de facto, ele começou a ganhar força. O que acontece é que muitas vezes, quando eu estou a fazer estes trabalhos, e isso acontece, eles depois, há manchas que ficam, e são aquelas manchas que ficam que eu vou escolhendo e que me dão um ponto de partida para fazer o desenho. Como se fosse quase um objeto escultórico. Também, tu vais lapidando as coisas, não é? Agora, quando eu vejo em comparação, a sua obra do começo era mais extensa. Neste caso, não havia nenhuma abertura, havia sempre flores em todos os cantinhos e raminhos. Mas agora parece que há uma espécie de combustão e ela cresce de um lado e deixa o outro aberto. Isso que estás a dizer é verdade. Penso que há alturas em que eu estou muito preocupado em passar uma ideia claustrofóbica, uma coisa... E há outras vezes que me apetece mais, que é o caso destes três e desse, que me apetece mais ter uma atitude mais enérgica para as coisas. Alguns desses desenhos que são muito fechados são muito meticulosos e levo muito tempo a fazê-los. E depois, em contraponto, eu preciso de abrir o gesto do desenho, então estes desenhos são muito... Junto com o pulso, e tem uma particularidade para fazer estes desenhos, é que eu trabalho com a folha completamente encharcada, porque o carvão, como o papel está molhado, desliza a uma velocidade completamente diferente, e é essa velocidade que eu preciso. E estes trabalhos partem logo com uma rapidez muito grande, se calhar é meia hora, e depois ficam, ou seja, as imagens... fica a refletir e depois vou lá retocar, que preciso. E estes desenhos é disso que falam, são de energia, de rapidez. Estes dois trabalhos relacionam-se um com o outro, foram feitos para estar em diálogo. Este é um trabalho que tem as duas coisas, que tem a linha mais fechada, meticulosa do desenho. Quase parecem estampas. Eu sou um bocadinho orientalista na alguma abordagem. E depois a minha intenção era criar um muro também para fazer um paralelismo com aquele, porque inicialmente esta exposição era para ser em dois espaços diferentes. As pessoas iam ver uma zona que seria mais este universo amarelo e outro universo mais preto. Depois, por razões diferentes, as coisas se misturaram-se. E a minha ideia era isto ser um muro de um único desabafo. Era uma parede e continha um grafite. E correu mal. Correu mesmo mal, mas mesmo muito mal. Não parece. Não parece, mas correu mesmo muito mal. E então eu disse, ok, como isto está confinado a uma parede, vou levá-lo ao limite. Então transformei isto num muro de desabafos poéticos. Nós podemos ver, Foste não é? tu que escreveste Não estas tudo, coisas? não tudo. Eu fiz algumas escolhas, escrevi algumas coisas e sou o autor de algumas coisas. Na altura acabei por ir convidando pessoas a escolherem autores, poetas que gostassem a escrever. E a minha amiga Siham, que domina a literatura, escolheu o francês porque é uma língua que ela domina inteiramente, e o árabe, e eu chamei-a porque disse era absolutamente fantástico ter a caligrafia árabe aqui. Não cheguei a ter em mandarim porque não calhou, mas ainda vou a tempo, porque eu acho que esta parte do trabalho pode ser mutante e ela pode continuar.
E depois, em contraponto, temos aqueles desenhos que têm exatamente a mesma coisa que os outros, que é a necessidade de velocidade. Só que não são feitos... Enquadra-se na perfeição com este aqui atrás. Neste caso, estes aqui surgiram devido a este. Sim, sim. Sim. Com a intenção de criar Sim. um cenário em que eles dialogassem entre eles. Estes trabalhos são os mais recentes deles todos. Provavelmente alguns deles foram feitos o mês passado. E pertence a uma série que eu estou a chamar Road to Nowhere. E que é um trabalho que estou a fazer. Não sei quanto tempo é que vou levar a fazer, sei que vou levá-lo durante muito, muito tempo, porque é o tal Atlas que falava, que é, eu agora quero fazer um corpo de trabalho que está assente numa ideia de autoestrada, de uma viagem, e nessa viagem tu vais recolhendo montes de informação. E ela vai sendo toda colocada ao mesmo tempo, com suportes diferentes, mas mais ou menos com o mesmo espírito. Sim, a sensação de movimento aqui é mesmo muito forte. Parece sim. que estou a ver uma paisagem. E há outros trabalhos que estou a fazer que têm esta linguagem, que no fundo é um marcador acrílico sobre tela de linho, é a mesma linguagem, só que são azuis. E são azuis e depois as molduras são brancas, que é para remeter para a ideia de sinalização de autoestrada. E aí embaixo está escrito como se fosse uma sinalização de autoestrada, Road to Nowhere, mas vai haver outras coisas que eu vou escrever. Então eu gostaria que as pessoas, quando entrassem na exposição, sentissem que estão a andar num caminho e que estão a ser sinalizadas para coisas diversas. O engraçado é que estes trabalhos são o ponto de partida disso. Portanto, estes são os primeiros. Já comecei a fazer outras coisas, ele já começou a crescer noutro sentido. Mas este é o ponto de partida. Este é um apontamento de humor, porque... Lá no fundo também é o logo da sua exposição. Porque é o logo da exposição e no fundo, é a brincar. Talvez este seja o demónio que eu nunca enfrentei. Talvez, não sabemos. No futuro logo se vê. E este trabalho é fruto de um desafio da Ruth, que já tinha feito este exercício no Museu Nacional de Arte Contemporânea, numa parede. O desenho foi destruído, ficámos com pena. Destruído? Porque era assim a ideia. Era numa parede do museu, não podia ficar lá para sempre. Então nós decidimos voltar a fazer isso. E desta vez ele não será destruído, desta vez ele está feito numa tela. E é um desenho que começou no dia da inauguração, talvez termine no dia da finissagem, mas tem sido gradualmente, tenho vindo a trabalhar no desenho. Sim, há muito aquela questão de saber quando parar num desenho. Sim, eu sinto que ele está próximo. A gente depois há de mostrar um desenho que nós começamos aqui, a meias. Eu já visitei esta exposição tantas vezes e há sempre uma coisa nova que descubro. E houve uma parte específica desta obra gigantesca que me saltou muito a atenção, mas que eu só notei depois da terceira, quarta vez que estive cá. E eu queria muito nós podermos recriar estas formas e cores de alguma forma. Sim, claro. Bom, é assim. E era isto. Isso está muito condicionado ao trabalho que lá está e sobretudo, à dimensão com que isso vai acontecer. Mas acho interessante que ele tenha um pouco de contacto, que eu acho que são, e eu concordo contigo, que venha daqui, porque o desenho tenha um pouco de contacto com a própria exposição e com uma obra da exposição. E nesse sentido acho que mergulhar nestes elementos e trazê-lo para a composição que já fizeste, eu acho que é uma boa ideia. Por isso vamos ver como é que resulta.